Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Os irmãos podem tomar assento. Domingo, dia do Senhor, dia de chuva. Estamos sendo abençoados, né? Chuva é bênção do Senhor. Às vezes falta, às vezes é demais, mas em tudo nós agradecemos ao Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Meu desejo é que Deus venha falar com essa igreja nesta manhã, através da sua palavra, e por isso eu peço que os irmãos venham interceder, venham estar conosco naquilo que será ministrado e pregado nesta manhã. Nós chegamos na parte que muitos teólogos falam que é o ápice da carta, a parte onde Paulo ele vai concluir, por isso ele começa no verso 10, ao quanto mais, ou portanto. Nós vemos ao início, na divisão da epístola, nós vimos sobre a vida de bênçãos espirituais, no qual recebemos, mediante a Cristo, o seu sacrifício vicário, sobre uma vida de ressurreição do cristão, depois de nós estarmos mortos em nossos pecados. Foi falado aqui sobre uma nova humanidade em Cristo Jesus, não agora havendo distinção entre judeus e gentios, todos somos um só apenas. Foi falado sobre unidade de igreja. E da mesma forma,
como ela é unida, como ela é unificada, como ela é uma só, há diversidade dentro dela. Os santos, os membros, os irmãos, agem e têm dons diferentes uns dos outros, porém todos servem com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Nós vemos conselhos práticos acerca de como receber esses dons e como, de certa forma, usá-los ou ver o nosso irmão através disso. Da vida segundo a nova natureza, nessa nova humanidade no qual nós adquirimos quando através da fé aceitamos a Cristo e assim temos a vida transformada. Nós somos todos Satanás e os seus anjos contra os principados e essas trevas. Talvez alguns irmãos aqui, talvez até mesmo algum dia duvidaram acerca da existência de Satanás. E nós vemos aqui que Paulo, através de uma figura ilustrativa da armadura de um soldado romano, pois ele estava na sua primeira prisão em Roma, acorrentado a um soldado, ele olha e aplica esses meios, essa graça, essas bênçãos do Senhor que Ele nos dá, essa armadura, esses instrumentos de combate contra o inimigo. Ele faz essa ilustração com base na armadura do soldado romano para avisar aos cristãos da igreja de Éfeso que outrora viviam em ocultismo, que outrora viviam na idolatria, outrora viviam em promiscuidade, mas que agora estavam sendo tentados a voltar a este costume. Pois é isso mesmo que Paulo está querendo dizer, é que estamos em guerra, já dizia um pregador famoso. Quem é da época de 90 vai entender bem isso aí. Não vou nominar aqui, cidadão. Tem algumas pregações boas, né? Algumas. Nós estamos em guerra. Nós estamos em constante guerra. No momento que nós aceitamos a Cristo, nós entramos em uma batalha espiritual cósmica, aonde Satanás tem como intento e desejo levar com ele o maior número possível de almas, de pessoas, ou daqueles que se dizem crentes. Mas nós sabemos que os cristãos jamais serão levados, jamais cederão. Pois a estes que estão em guerra tomarão essa armadura e combaterão o inimigo. Eles não cederão a Satanás. Vemos que não é simplesmente uma batalha moral, é uma batalha espiritual. É uma guerra que nós consideramos ganha porque Jesus ele venceu por nós. Porém, nós temos que levar em consideração e com seriedade de que esta guerra custou a vida do Filho de Deus por nós. Ele venceu e foi necessário a sua vida. E no momento que nós a ignoramos, em que no momento que nós brincamos com a fé, e que no momento que nós aceitamos a Cristo, ou dizemos que somos cristãos, e vivemos como se não estivéssemos em uma batalha espiritual, ignoramos e desconsideramos ao ponto de desvalorizar a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. E Paulo vai continuar, vai dar a introdução no capítulo 10, o início, vai dizer: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Ele fala: sejam fortes no Senhor.
Pois aquele quem tem muitas lutas, muitas batalhas tem, não deve jamais pensar que está bem ao ponto de se negar. Nós temos que buscar a força no Senhor, não na força de nosso braço. Talvez você, sentado neste banco, talvez algum irmão, esteja vivendo um cristianismo, vamos dizer, seja um ateu funcional. E quais são os sinais desse ateu funcional? São aqueles que não buscam o Senhor, são aqueles que trocam de profissões, fazem decisões acerca da sua vida e não buscam a Deus, não buscam ao Senhor. São aqueles que procuram igrejas por ciclos sociais ou simplesmente por localizações geográficas. Ou em igrejas onde talvez você se sinta bem, se sinta melhor. Paulo está demonstrando e exortando a igreja de Éfeso. E esta é uma mensagem tão atual para nós também. Sejam fortes no Senhor. Busquem a força do Senhor. Não tomem decisões acerca das suas vidas. Não dê um passo sequer sem buscar ao Senhor. Seja na sua empresa, seja nos seus negócios, seja no âmbito familiar. Sejam fortalecidos no poder do Senhor. Pois Deus, Ele disponibiliza o seu poder. Deus, Ele coloca o seu poder à disposição. Tomem posse. E aí, é uma ação nossa. Mas como assim? A soberania de Deus, a atividade de Deus no mundo cósmico, aquilo que Deus fez por nós, não isenta, já diria o pregador Hernando Dias Lopes, o nosso velho amigo conhecido, que a soberania de Deus, ela não isenta a responsabilidade do cristão e do santo. Por isso ele vai dizer, sejam fortes no Senhor, busquem o Senhor, busquem o seu poder, no qual és dado. Pois esse poder de Deus, ele não é como o poder do homem. Não é como o poder, como vai dizer o Lord Acton do século XIX, um britânico, um político britânico. Ele vai dizer que o poder absoluto, ele traz a corrupção absoluta, mas o Deus é um Deus onde sempre teve todo o poder absoluto, sempre teve o poder concentrado, pois é inerente do seu ser, está nele. E ele jamais se corrompeu, pois ele é um Deus santo. E ele compartilha do seu poder, ele disponibiliza a nós para vencermos Satanás e os seus principados. Pois no seu poder, quando buscamos, nós encontramos alívio, nós encontramos segurança, nós podemos descansar debaixo das suas asas, assim como vai dizer o salmista. Quando confiamos e buscamos no Senhor, nós podemos estar tranquilos para o que der e vier. No versículo 11, 12 e 13, Paulo vai continuar dizendo, e vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele diz, se vistam com a armadura.
Paulo diz para nós se vestirmos com a armadura de Deus, pois é impossível nós viver uma vida cristã sentindo os golpes e os ataques de Satanás sem qualquer defesa e sem poder contra-atacar. O cristão que não está revestido, que não busca essa defesa, ele está exposto a todo mal, a todos os arranjos, às investidas de Satanás. Por isso não é de se impressionar quando nós vemos irmãos que estão do nosso lado caírem, ou, de certa forma, por certo tempo, se apartarem até mesmo da congregação, pois eles negligenciaram a armadura de Deus. Eles negligenciaram a guerra que estavam, a guerra que eles estavam espiritual. Não se façamos de cego para as coisas que acontecem, para as coisas que estão a acontecer em nosso seio, em nosso meio. Se revistam de toda a armadura, pois a nossa luta, ele vai continuar, não é contra a carne. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra simplesmente contra a nossa natureza corrompida, não. É contra os diversos graus de demônios que há, e seus principados, que eles têm um controle e exercitam neste mundo que eles estão a tentar. Os santos estão a escravizar aqueles que não receberam a Cristo, que vivem em ignorância e vivem no pecado. Pois a nossa luta, ela é contra os principados e potestades, autoridades e forças espirituais do mal, que agem nas regiões celestiais. Eu peço que o irmão me dê um pouquinho mais de retorno só, por gentileza. E nós atentamos a essa característica deste inimigo que está a sondar, que está a rodear. Primeiro, Satanás e seus anjos. Satanás, ele é sutil e astuto. É um inimigo que usa de manhas, de estratégias, de estratagemas e de 1001 maneiras de iludir e ludibriar o cristão inconstante. É um inimigo que não se apresenta com esta aparência do mal. Ele não se apresenta com um preto, ou da forma, vamos dizer assim, mais tenebrosa que nós poderíamos imaginar, que seja Satanás com chifres, com uma lança, sei lá o quê. Não, pelo contrário. Ele se apresenta, talvez, como um bom relacionamento. Ele se apresenta, talvez, com uma proposta, talvez até mesmo de um emprego melhor. Ele se apresenta, muitas vezes, até mesmo em uma vida melhor conjugal. Ele se apresenta em meio de sustento. Ele se apresenta como anjo de luz, trazendo a solução para os nossos problemas. Não é à toa que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele irá se apresentar a nós, a vocês, como boas amizades. Pessoas que estão predispostas a te ajudar. Pessoas que estão predispostas a talvez não verem os seus erros,
pessoas que verão o seu erro e farão para você, não dá nada. Eu sou seu amigo, vem aqui, eles lhe acolherão. Terá uma aparência do bem. E Satanás, ele age dessa forma. E Satanás, ele derruba o cristão dessa forma. Não negamos, segundo, não negamos também o seu poder, pois ele é um inimigo poderoso. Preste atenção. O poder que ele tem é limitado por Deus, é Deus quem o limita. Porém, nós, dentro da nossa capacidade humana, somos como formiga perto de Satanás. Nós, com nossas forças, certamente seremos esmagados. Não é 8 e não é 80. Não devemos ignorar a forma como ele age, a forma como age Satanás, dentro do seu limite de poder. Porém, também não podemos ter medo dele, pois Cristo, ele venceu por nós. E Cristo, ele deixa à nossa disposição essas ferramentas, essas armas para vencer Satanás. Pois Cristo, pois no nome do Senhor, pois em seu poder, nós somos capazes de vencê-lo. Por isso eles são chamados de principados, potestades e dominadores. Porque as partes sombrias deste mundo são alicerce do reino de Satanás, que estão a dominar a mente de homens que ainda não estão em seu estado, que ainda estão em seu estado de pecado e ignorância. Já diria eu nunca me esqueço, já diria o meu sogro, vivem como cavalo do diabo, literalmente. Pessoas que vivem na ignorância do seu pecado vivem como éguas, que levam os fardos do mal para tudo que é lugar. Estão a mercê, estão sob o jugo de Satanás. O inimigo é espiritual e eles agem na região celestial, nas regiões celestiais. O diabo e seus anjos são espíritos maus que aborrecem, provocam os santos, a perversidade. Eles sentam o orgulho, a inveja, a malícia, aos diversos pecados. Esses nossos inimigos são invisíveis. Eles nos tentam dia e de noite. Eles estão a nos tentar. E somente uma arma espiritual, somente uma arma celestial é capaz de combater a esses ataques espirituais. Somente nos revestindo dessa armadura, no qual Paulo fala, se revistam da armadura. Somente na força do seu poder, no poder de Deus, poderemos perceber os ataques e também assim atacar. Para que possamos existir e permanecer inabaláveis, nós devemos resistir. Nós devemos resistir a Satanás. E esta palavra tem um cunho negativo de resistir, de dizer não mesmo. Pois tempos passaram, culturas mudaram. Houve o avanço da sociedade, o avanço da tecnologia, o avanço até mesmo do dialeto. Porém, os pecados continuam os mesmos. Os pecados continuam os mesmos. E o Evangelho
ainda prega aquilo que Jesus pregava: renúncia. O Evangelho fala sobre renúncia. Somente uma forma de resistir é renunciar. Nós lembramos quando Jesus ele diz em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo dia após dia e tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é um chamado à renúncia. A renúncia do nosso antigo ser, a do nosso antigo eu, a da nossa velha natureza, a da natureza pecaminosa. É uma renúncia às tentações do diabo. Eles tentam distorcer, eles tentam criar invenções, homens criam invenções através de sua cabeça, no uso de tecnologias, com conceitos filosóficos, tentando arranjar desculpas para viver as suas vidas de forma deliberada no pecado. Porém, a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma: renúncia. Pois assim, resistindo ao diabo, nós permaneceremos inabaláveis na força do Senhor. Não agiremos mais como incrédulos quanto a todas as armas que o Senhor colocar à nossa disposição. Pelo contrário, nós a usaremos, tomaremos posse dela e resistiremos ao inimigo. E assim, ele fugirá de nós. No versículo 14, Paulo ele vai continuar: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Paulo, quando ele fala aqui, usando a imagem ilustrativa de um soldado romano, ele está falando de cingindo-se da verdade, está falando acerca do cinto do soldado romano, que era responsável por prender a sua túnica juntamente com a bainha que carregava a sua espada. Os teólogos do primeiro século vão dizer que esta verdade no qual Paulo está citando aqui, está se referindo à revelação de Deus na pessoa de Jesus e também nas Escrituras sagradas. Pois esta é a verdade que dissipa as mentiras e os enganos de Satanás. Na história e atualmente ainda tentam deformar a verdade das Escrituras sagradas, pintando e criando um Jesus e um Deus conforme os seus preceitos, conforme os seus fundamentos filosóficos, ou dentro da sua ideia racional, ou ideal, dentro de um Deus ideal para você. Mas não. Deus não é um Deus ideal alheio. Deus é um Deus no qual ele é descrito na Santa Escritura Sagrada. Esta é a verdade que dissipa. Somente a Escritura descreve Deus. E ela também dá testemunho de Jesus. Pois Jesus é a verdade de Deus. E as Escrituras dão testemunho da verdade do Filho de Deus e do próprio Deus. Nós temos que ter em mente e carregar com isso todo cristão com essa certeza de que esta verdade, esta revelação nas Escrituras, a revelação ela é totalmente inspirada, ela é infalível e ela é inerrante. Por outro lado, poucos deles vão dizer da verdade acerca
de como agir, como uma integridade a zelar. Porém, não se pode esperar menos de um cristão, né, que não viva a luz da verdade, pois a mentira e o engano, viver de forma dissimulada, no meio de intrigas, é viver como o diabo age. O mínimo que se espera de todo cristão é ser melhor que o próprio Satanás, vivendo em verdade. E ele vai continuar. Se revistam com a couraça da justiça. A couraça no qual Paulo estava se referindo era uma armadura corpórea que protegia a parte frontal, o peito e as costas também. Ela representava a proteção dos órgãos vitais do soldado. E por ora, quando Paulo ele fala, na maioria das vezes, acerca da justiça em suas cartas, ele está se referindo à justificação. Ou seja, a iniciativa graciosa de Deus de justificar pecadores consigo mesmo por intermédio de Cristo através do sacrifício vicário. E nada melhor do que essa proteção vital para continuarmos firmes e fortes de uma justiça que não é nossa, mas ela é atribuída a nós. Uma justiça que não pertence a nós, mas somos justificados por intermédio do sacrifício de Jesus. Somos justificados na pessoa de Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Certamente não existe maior proteção espiritual do que ser justificado pela graça de Deus mediante a simples fé no Cristo crucificado. E essa justificação, primeiro, ela faz deixar de Deus ver, ela faz Deus não nos ver mais como condenados, mas como os filhos da ira, nem como os filhos da ira, mas como seus filhos legítimos. Agora, nós somos aceitos por Deus. A justificação é a defesa de uma consciência acusadora. Uma consciência que vem nos acusar. A justificação é. Por outro lado também, alguns teólogos vão defender que é uma questão de caráter e conduta de justiça. Pois Paulo ele também vai citar e vai tratar acerca disso no versículo 24 do capítulo 4 de Efésios, e no versículo 9 do capítulo 5 também de Efésios. Logo, a justiça como uma virtude de caráter. E da mesma forma como se aplica a questão da integridade, da verdade, pois assim como a verdade é uma maneira de destruir os enganos do diabo, cultivar a justiça é um meio de resistir às tentações dele. Começar a dar passos largos, pois o tempo já está indo. Prometi para mim mesmo ser breve. No versículo 15 de Efésios 6, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Esses calçados, ao qual Paulo se refere, eram calçados que protegiam seus pés, as suas pernas, pois haviam ataduras que cobriam até uma parte do seu joelho,
E dentro dela, nesses sapatos haviam pregões que eram usados para trazer uma certa estabilidade, uma base firme diante de uma guerra. Quem luta aqui sabe quanto a base ela é importante numa luta ou num combate. Uma base sólida na guerra, no confronto, e ao mesmo tempo também os sapatos protegiam contra armadilhas e escoriações e gravetos ou pedras afiadas até mesmo ao longo do seu percurso. E Paulo vai dizer: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Com a preparação, em prontidão a anunciar este evangelho. Paulo está dizendo aqui que estejam preparados e determinados a anunciar o evangelho da paz. Pois aquilo que nós recebemos como bênção, e no momento que nós as recebemos, elas são tão boas que também nós temos o sentimento de compartilhá-las com outras pessoas. Por isso Paulo vai dizer: estejam prontos a anunciar o evangelho da paz, com a preparação do evangelho da paz, por onde quer que forem, trazendo essa boa notícia. A notícia de que agora, aquilo que não havia reversão, aquilo que era irrevertível aos nossos olhos, aquilo que nós éramos capazes de fazer, Deus vem, envia o seu Filho e faz por nós. Pois Ele é o motivo da paz que hoje nós temos com Deus. Somente Jesus foi capaz de aplacar a ira de Deus que estava sobre nós. Somente o sacrifício vicário é capaz de aplacar a ira de Deus que estava contra todos nós, que outrora vivíamos em nossos delitos, nossos pecados. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e por isso destituídos da glória de Deus estão. Não havia um justo sequer. Somente Jesus para aplacar. Em Romanos 5, no 5, versículo 1, Paulo também vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na própria carta de Efésios nós lemos e vimos no capítulo 2, versículo 14 e 16, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e a sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade que havia entre nós e Deus, a inimizade que havia entre os judeus e gentios. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Essa humanidade chamada cristãos, filho de Deus. Fazendo a paz, trazendo a reconciliação em ambos, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. No versículo 16, ele vai continuar dizendo:
segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo era o equipamento fundamental, era um equipamento de defesa em geral contra todos os ataques, sejam eles de longo alcance ou sejam eles de perto. Havia muitos acessórios de defesa, porém o escudo era o mais essencial por conta do seu poder e do seu potencial poder defensivo. E Paulo vai falar acerca de escudo como a fé, pois a fé, ela é tudo em todos, em todo momento. Dela parte todas as coisas, pois pela fé nós somos aceitos em Cristo Jesus. E nós recebemos os seus benefícios da redenção, obtendo a graça dele. A fé, ela serve contra defesa, ela serve como defesa contra as investidas de Satanás. Os dardos no qual aqui Paulo está se referindo, dardos inflamados pelo maligno, eram sentimentos de culpa diante a uma acusação de pecados, ou até mesmo seu passado. Pensamentos involuntários de dúvida, ou até mesmo de desobediência ou de rebelião. Sentimentos de medo, sentimentos de maldade, luxúria, sentimentos pecaminosos. Deus diz em Provérbios, no capítulo 30, verso 5, que Ele é o próprio escudo. Toda a palavra de Deus é pura, e Ele é escudo para os que nele confiam. Talvez em certo ponto da nossa caminhada, talvez nos faltou tudo. Talvez em certo ponto da nossa caminhada, no qual nós pensamos em desistir, talvez, acerca do nosso ministério, seja lá o que for, do qual fomos chamados. Até acerca mesmo, você cocheou em desistir de uma vida cristã, duvidando acerca da sua própria salvação. Se questionando acerca se você realmente era um filho de Deus. Esses são pensamentos que às vezes nos assolam quando caímos em tentações e pecados. Talvez lhe faltasse tudo neste momento, mas o que te trouxe aqui, o que te permaneceu aqui, o que lhe protegeu aqui, foi a fé. Pois ela é tudo em todos os momentos. Ela nos protege dos dardos inflamados de Satanás. E ele vai continuar no verso 17, dizendo: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai falar aqui da palavra de Deus como ataque, a palavra de Deus como instrumento de ofensiva, pois a palavra de Deus a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, ela é eficaz, pois agindo a palavra de Deus através do seu Espírito, ele convence, somente ele convence poderosamente o pecador. Só ele confronta o pecador. Só ele converte poderosamente, e somente a palavra de Deus é capaz de nos trazer conforto. A sua palavra também, como instrumento sobrenatural, ela ressuscita os mortos, ela faz milagres.
ela age dentro do extraordinário, dentro daquilo no qual nós nos limitamos, ela age, ela derruba fortalezas. Assim Paulo vai dizer na segunda carta de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus, como espada do Espírito, é capaz de derrubar fortalezas. Ela serve também como arma de transformação e confronto. Por isso o escritor em Hebreus, capítulo 4, 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Nela, nós também encontramos os maiores argumentos para o momento de tentação e para o momento de provação. E nós vimos isso no próprio exemplo do Filho de Deus. Quando Jesus ele é tentado por Satanás, ele repreende e responde Satanás através daquilo que está escrito. Ele vai dizer assim, nós vemos isso no capítulo 4, versículo 4, 5, 7, 10 de Mateus: está escrito, pois ela é o maior argumento para o momento de provação e tentação. E tendo a salvação como esperança, e tendo o capacete da salvação, o capacete para o soldado servia mais como adorno do que uma proteção. Paulo, quando diz o capacete da salvação, a pegar o exemplo quando ele vai escrever a primeira carta a Tessalônica, no capítulo 5, versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo estava se referindo aqui, sim, em Efésios, a ter a salvação como esperança, nunca perdendo. Em tempos de guerra, soldados tinham como esperança o fim da guerra, tinham como esperança rever seus entes queridos, voltarem para suas casas, viverem em momentos de paz, em um fim talvez de cessar fogo. É aquilo que mais pedem, por exemplo, no conflito que está tendo em Israel. Nós vemos isso no conflito que tem entre Rússia e Ucrânia, num cessar fogo, numa trégua, numa busca por paz. Soldados, por mais que por decreto real, ou que por mais que por uma questão de honra, eles vão à batalha, a sua esperança está na plena paz e na volta para a sua casa e rever assim os seus familiares. O cristão não tem como esperança nada neste mundo. O cristão não tem como esperança pagamentos talvez em ouro, pagamentos talvez em reconhecimento. Ele não espera nada do homem, nada acerca que venha de recompensa terrena. Mas a sua maior esperança está
em ver face a face o Mestre querido Jesus. A sua maior esperança está em habitar no lar no qual Cristo foi preparar para nós. Jesus, em sua ascensão, foi preparar para nós. A sua maior esperança está naquele grande dia, se assentar à mesa com o Pai na ponta dela e rever irmãos que um dia se foram. Irmãos que guardaram a sua fé. Já pensou que magnífico? Já pensou? Não existe pensamento ou esperança maior do que esta, de que nós nos revermos lá neste local celestial, onde nós não seremos mais afligidos com o pecado, com a dor, com as feridas, com os ataques do mal. Certa feita, eu conversando com um rapaz que pregava, que é bem conhecido até, estava falando sobre cristianismo, sobre pregação e sobre evangelho. E ele respondeu assim: Gia, tu sabe, ele veio com elogios sobre conhecimento teológico, sei lá, e começou a falar: nós temos que buscar a honra, pois nós somos filhos de Deus, e não requer menos de nós que buscamos as riquezas deste mundo. Onde tu colocar a planta do seu pé, ali vai ser seu. Você tem que ser reconhecido. Como é que ninguém te conhece ainda? Não, nós não temos que aceitar essa vida como miseráveis, não. Nós somos filhos de rei, nós merecemos os palácios. Eu olhei no fundo dos olhos dele e disse: qual foi a recompensa de Paulo ao ser decapitado em praça pública, diante de gentios pecadores e diante também de fiéis que estavam lá a olhar o seu exemplo? Qual foi o pagamento e a honra de Pedro em ser crucificado de cabeça para baixo? Qual foi o reconhecimento que teve Pedro, que teve Estevão pregando, e após a sua magnífica pregação que nós vamos ver no livro de Atos, ser apedrejado? Que honra! Que honra que eu tenho! Qual é a honra que nós vimos nos apóstolos? Senão na honra que nós damos a Cristo Jesus, na honra que nós damos a somente Ele, somente dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, assim vai dizer o apóstolo Paulo. Por Ele e para Ele. Naquele grande dia, nós tiraremos das nossas armaduras, e já cansados, fadigados, teremos nossos corpos transformados, e receberemos o fôlego da eternidade. É isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra:
Este é o motivo do nosso consolo. Este é o motivo da nossa esperança. Charles Rod vai dizer que aquilo que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de que ele é salvo. Aquilo que nos faz levantar a cabeça, aquilo que nos faz andar de cabeça erguida, é o fato de que nós somos salvos. E no final, ele vai dizer: ore em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Finalmente, Paulo ele vai falar acerca de oração. E aqui, talvez ele não cite, talvez como é uma armadura, porque ela deve permear toda a batalha espiritual. A oração é algo indispensável para nós cristãos, assim como a palavra do Senhor, o Santo Evangelho de Deus. É como se a oração estivesse ligado em toda a armadura. As Escrituras e a oração, elas são indissociáveis, como as duas principais armas que o Espírito coloca em nossas mãos, pois a oração ela tem poder. A oração cristã que prevalece, nós vemos aqui, vamos colocar 4 pressupostos universais dentro dela, e por isso eu sublinhei aqui, quando ela é dita, todos, orem em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, com toda a perseverança e por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em todos os momentos. Isso não significa que vamos orar 24 horas por dia. Não, óbvio que não. Mas devemos ter uma vida regular de oração. Isso significa termos comunhão com o Senhor. Porque, como diremos nós que temos comunhão, por exemplo, com o nosso irmão, se nós não nos comunicamos com Ele? Como diremos que temos comunhão com o nosso Deus, se não há comunicação com Ele? E se você não anseia por isso, não gosta disso? Com toda oração e súplica, e também de forma intercessória, e de forma como ações de graças, pois são necessárias orarmos de diversas formas. Orem também com toda perseverança, porque precisamos, como bons soldados, ficar em alerta e não desistir, nem adormecer. Orai sem cessar, Paulo vai dizer na primeira carta a Tessalônica, no capítulo 5, versículo 17. O difícil aqui não é orar, pois orar, nós podemos orar eu sou desafiá-lo a orar, você vai orar. A questão é ter perseverança na oração, é ter continuidade, porque um dia oramos, 2 dias nós oramos, 3 dias talvez você dê continuidade na sua oração, mas no 4º dia você será tentado a parar de orar, pois a nossa carne, o nosso corpo, ele fará repulsa à oração.
Por isso o nosso problema, ele não é simplesmente orar, mas ele está em persistir. Pois o nosso corpo, ele tem essa indisposição em buscar ao Senhor. Ele não quer isso. E orem por todos os santos, uma vez que a unidade da nova sociedade de Deus, no qual nós citamos aqui, dessa nova humanidade, os cristãos, os santos, ele é o motivo de preocupação desta carta. Então nós devemos refletir e orar por todos os irmãos. Nós vemos que ao longo da carta é sempre citada a palavra nós, todos, sempre no plural, trazendo a ideia de igreja. Em todos, não uma oração mais egoísta, buscando simplesmente os nossos interesses, mas buscando o maior interesse em comum. O interesse, que é o interesse do Senhor também. Então ele vai dizer, finalizando, fiquem alertas. A ordem é para que ficarmos em alertas. Isto remonta ao próprio ensino de Jesus. Ele enfatizou a necessidade e a vigilância em vista do caráter inesperado da sua repentina vinda, ou até mesmo de se antecipar a uma tentação. Estejam atentos, meus irmãos. Não podemos brincar, não podemos achar que a vida cristã, ela é um oba-oba, ela é um ha-ha-ha-ho-ho, ou estamos num parque de diversões. Não, nós estamos em batalha. Esta era a demonstração geral dos apóstolos, porque o diabo está sempre à espreita, como leão faminto. E os falsos mestres, como lobo. Nós vemos que Satanás anda, vai dizer, Pedro em sua epístola, vai dizer que Satanás anda ao nosso derredor, fugindo e faminto, pronto para um vacilo nosso, para nos tragar, e esperando. Por meio da oração esperamos do Senhor e renovamos nossa força. Sem a oração somos frágeis e fracos para resistir ao poder da força do mal. E ele vai finalizar essa pergunta dizendo assim, orando também por mim, pois Paulo também era sábio, o suficiente para saber que ele mesmo precisaria de força, para que permanecesse firmes. Todos nós precisamos orarmos uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos ministérios que dirigem e norteiam uma igreja, pelos pastores, pelo pastor, pelo ministério da música. Seja qual for o ministério, temos que orar. No entanto, a força de que ele precisava não era apenas para o seu confronto pessoal, mas o seu interesse estava na propagação do Evangelho. Para o seu ministério evangelístico, pelo qual ele procurava resgatar as pessoas do domínio de Satanás. Nós vemos que a preocupação de Paulo, quando ele escreve as suas cartas, é sempre nisso, na propagação do Evangelho, é fazer o nome de Jesus famoso. Paulo pede aos efésios que orem para que lhes seja dada liberdade, não do confinamento, mas para pregar o Evangelho de forma destemida, com ousadia, pois assim nós devemos também fazer. E ele vai falar que foi pelo Evangelho que ele se tornou embaixador preso em correntes. O Evangelho foi que fez dele o embaixador em correntes. O que mais preocupa a Paulo, no entanto, não é a falta de correntes no seu pulso, mas a que a sua boca possa se abrir em testemunho.
Não que ele seja liberto, mas que o evangelho seja espalhado livremente e sem impedimentos. Ele ora por isso e pede aos efésios que orem também. Contra essa oração, os principados e potestades são impotentes. Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que as suas prisões, o seu sofrimento, contribuíram para o avanço do evangelho, pois esta era a preocupação de Paulo. Essa também deve ser a nossa preocupação nesta guerra. Que o nome dele seja famoso e que ele seja famoso em nosso bairro, em nossa cidade, no mundo inteiro, proclamando o Santo Evangelho. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Feche os seus olhos. Neste momento vamos estar orando. Não podemos ignorar as coisas que acontecem ao nosso derredor. Não podemos ignorar aos ataques que estamos a sofrer. Talvez você seja um cristão que não esteja se armando, não esteja procurando se revestir dessa armadura no qual Paulo está falando aqui. Talvez você seja um cristão inconstante dentro desta caminhada de fé. Talvez você ignorou esses meios de graça, você tem ignorado esses meios de graça. Você tem ignorado essas bênçãos celestiais. Nesta manhã, Deus está chamando, está dizendo: se revistam no meu poder, se fortaleçam em mim e vistam de toda a armadura que puder. Lutem contra o mal, não se deixem cair, não se deixem cair em tentações, não flerteiem com o pecado, não flerteiem com o mal, não aceitem o ataque de Satanás, não aceitem o ataque feroz dos seus principados. Antes, defendam, contra-ataquem, pois nós estamos em guerra. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, a Ti elevamos, Senhor, nossa oração e pedimos, Deus, repedimos com orações e súplicas, para que se haja aqui um coração, Senhor, um coração com culpa, uma consciência no qual está sendo atacada com culpa. Alguém que está sempre cedendo, alguém que tenha ignorado esta batalha que acontece, alguém que tenha ignorado essas verdades que o Senhor tem colocado diante de nós, alguém que tenha ignorado até mesmo Satanás, pois é isso mesmo às vezes que ele quer, que não o percebamos, que não o vejamos, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha dar fé àquele que não tenha, que o Senhor venha, Senhor, nos alimentar dessa predisposição em buscar, Senhor, a Ti, que o Senhor venha dar, Senhor, um coração disposto a Te servir, que nós vistamos da Sua armadura, que nós vistamos da Sua verdade, da Sua justiça, calçando o Evangelho da paz, o escudo da fé,
E também, Senhor, com a espada da sua palavra, com orações, Senhor, sempre a Ti. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos. Fica conosco. Amém e amém.